Eu sempre cito essa frase. O entrevistado nosso aqui, o Thiago de Mello, falou uma coisa que eu guardo, que acho que serve para ilustrar isso aí, que é o seguinte: o concurso é aquilo. Você tem que querer muito e precisar pouco. Para você conseguir alinhar as expectativas com a sua necessidade. Você tem que, tipo, eu quero muito passar, mas assim, não é o concurso da minha vida. Se eu não passar, tudo bem, tá, mas eu quero. Aí você consegue alinhar as expectativas, porque eu quero muito e eu tenho que passar, é um problema, né, cara? Sim, sim. E, Fernando, você durante a sua jornada de preparação para concurso, você encontrou algum tipo de dificuldade de relação interpessoal, quer com um amigo, família, namorada, sei lá, por estar se preparando para concurso? Porque a vida do concurseiro é meio complexa, né? O concurso público é meio egoísta, ele quer, em determinado momento, ele quer a gente só para ele. Em determinado momento nessa preparação, a gente está tão focado, está evoluindo ali dentro de uma margem ali esperada, que a gente começa a se trancar cada vez com mais frequência, se preparando para concurso, a gente se distancia daquelas pessoas que a gente gosta. E existe naquele meio também gente que não está acreditando nesse nosso projeto. E, às vezes, esse cenário é um cenário que muitas pessoas encontram dificuldades nas relações das pessoas com as pessoas mais próximas. Você passou por algo assim? Teve alguém que não te entendia ou colocava em descrédito o seu propósito? Isso atrapalhou um pouco? Conta pra nós aí. Cara, a minha base assim, foi sempre dentro da minha família, né? Minha mãe, meu pai. E minha mãe não teve muito estudo, né? Acho que não terminou a 4ª série, meu pai também, nem a 4ª série. Então, dentro de casa, cara, muitas vezes não sabiam nem o que a gente estava fazendo. Aconteceu comigo. Cara, minha mãe não sabia nem o que eu estava fazendo. A minha mãe também não sabia o que eu estava fazendo. Meu pai também não sabia. Então, ainda que eu estivesse estudando ali ou fazendo alguma coisa, cara, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, né? Por humildade, enfim. Eu comecei a minha história de concurso público sozinho, na raça. Né? Depois, quando eu fui assumindo alguns cargos, peguei meu primeiro salário como gari, né? Tinha umas horas extras, dava uma estourada, levantava bem, né? Sim. Aí falei, ó, peguei um pouquinho, ó, mãe, isso aqui é seu, meu pai, isso é seu. E dei na época, acho que foi R$1.000 assim, pra fazer compra, né, cara? Aí eles começaram a se interessar pra saber o que era, né? Isso é bom. Aí eu falei, cara, não, esse aqui é um concurso que eu passei e tal. Não tô fazendo nada de errado, não, tá? Tô fazendo nada de errado, não. Tá? Isso aqui é um concurso e eu ganho dinheiro, fiz hora extra e tal. Mas aí comecei a estudar, comecei a mudar, eles viram. E quando perceberam, sempre tive apoio, cara. Dentro de casa, sempre tive apoio. Inclusive, arrastei todos os meus irmãos, cara, pro concurso público. Eu sou eu e mais 4. Que bacana, cara. Chegou um momento que os 4 eram funcionários públicos, cara, que eu cheguei a arrastar, né? Porque aquilo, se dá conselho, né? O exemplo, ele te arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Conselho você dá pra qualquer um. Às vezes um pega, o outro não. Mas o exemplo arrasta. Então, chegou um momento que eu arrastei meus irmãos inteiros pra prefeitura, pra concurso público. Primos meus. Então, eu sempre espalhei isso pra muita gente, cara. Mas, voltando à sua pergunta, cara, nunca tive nenhum problema quanto a isso. Eu sei que hoje é um impedimento muito forte, muitas vezes dentro da família, né? Tem muitos que passam por isso, não tem tanto apoio. Mas, graças a Deus, eu não tive esse problema. E se tivesse também, entrava por um ouvido e saía por outro, cara. Porque eu tava focado e não deixaria isso me abalar. O que eu percebo muito comum aqui também é família, às vezes, mas com mais frequência, parceiro, né? Marido, namorado, noivo, noiva, namorada, esposa. Às vezes não consegue compreender que a pessoa, por exemplo, no domingo está de folga do trabalho, não vai sair com ele, com ela. Mas faz o quê? Vai estudar? Não, mas estudou a semana inteira, né? E às vezes encaixar isso e fazer isso virar um propósito dos dois é que é um pouco difícil, às vezes, na prática. Às vezes eu me deparo com mentorandas que estão indo bem nos estudos, mas esse tipo de relação está complicando o psicológico da pessoa. E também tem o outro lado da moeda, né? Quando você encontra a pessoa que te compreende, essa pessoa é para a vida toda, né? Pode não ser para a vida toda, mas vai durar muito tempo, porque se a pessoa coloca aquele seu objetivo como um propósito dela também e exerce toda uma compreensão ao te ver estudando, cara, essa pessoa é para casar, né?